Cultura Geral. Apoio. UniBH. Aproveite bolsas de 30% no curso. Participe. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta. Hoje a gente vai discutir o direito do trabalho 4.0, a sociedade do cansaço, essa volatilidade das relações, as relações humanas que tem mudado ao longo do tempo e tem ficado mais acelerada com esses tempos. Haja visto também que nesse período do coronavírus, do Covid-19, as relações estão cada vez mais digitais, seja ela o direito do trabalho e as relações pessoais também. Bom, para tratar desse assunto, eu tenho a honra de receber aqui duas pessoas super importantes no campo do direito do trabalho. Primeiro, a doutora Laura Delmantino. Laura, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui no Cultura Geral. É sempre uma satisfação poder receber você que foi minha professora também de Direito do Trabalho nas faculdades Milton Campos, é sempre uma satisfação poder falar com mestres como você. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ederson. É uma honra, finalmente, a gente conseguir marcar esse encontro. O Ederson, querido ex-aluno, Lucas também. É uma honra para mim estar aqui conversando com vocês sobre o trabalho 4.0, sobre um tema que está, na verdade, revolucionando as relações de trabalho e trazendo tanto impacto, né? Alguns bem negativos para a nossa sociedade. Obrigada. Eu que agradeço, doutora. Doutor Lucas, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber mais uma vez aqui para a gente poder tratar desse assunto com a companhia maravilhosa como a da doutora Laura. É sempre uma satisfação a gente poder tratar desse assunto e trazer assuntos tão pertinentes para a sociedade brasileira como esse, né? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Betão. É sempre um prazer estar aqui. É um prazer estar ao lado da Laura também, que foi minha professora de prática trabalhista na Milton Campos. E foi justamente nessa época que eu comecei a estudar um pouco mais sobre direito do trabalho, me aprofundar na área. E hoje eu atuo na área do direito do trabalho, muito por conta desse contexto vivido lá atrás também. Professora Laura, doutora Laura, como que a gente pode entender o direito do trabalho nos dias de hoje? Como é que a gente vai fazer essa concatenação entre as relações de trabalho anterior ao Covid-19 e agora que a gente está vivendo esse momento disruptivo também na sociedade brasileira? Bom, Ederson, antes de tentar responder a sua pergunta, fiquei feliz com a fala do Lucas. É sempre uma satisfação muito grande perceber que a gente consegue, de alguma forma, influenciar os caminhos dos alunos. Então, é uma alegria, viu, Lucas? Saber que você está atuando na área e que a gente pode contribuir de alguma forma para isso. Bom, que contexto difícil para as relações trabalhistas, né? Hoje eu escutei na Rádio CBN que nos últimos 3 meses foram expurgados do mercado de trabalho 9 milhões de trabalhadores. Então, são 9 milhões de desempregados a mais neste contexto, em razão deste contexto da pandemia. Em uma realidade que já não estava benéfica para o mercado de trabalho, né? Estamos vivendo uma revolução digital que está influenciando as relações jurídicas trabalhistas. O questionamento que eu faço hoje é o seguinte: será que o direito do trabalho, tal como nós o conhecemos, ele vai dar conta dessa revolução digital e dessas novas relações jurídicas trabalhistas? Eu tenho algumas respostas para essa reflexão, respostas em construção ainda, mas eu creio que a crise trazida pela pandemia, ela só reforça a necessidade de robustecermos o direito do trabalho, de
de fortalecermos os conceitos do direito do trabalho e, principalmente, a proteção do direito do trabalho, que é, na verdade, o grande norte, né, desse ramo, que é a proteção do trabalhador. Bom, eu fico pensando, Ederson e Lucas, se esses novos 9 milhões de desempregados forem inseridos novamente no mercado de trabalho como trabalhadores digitais. Qual vai ser a consequência, quais serão as consequências, enfim, eu acho que é um período de incertezas, mas, reitero, um período de incertezas em que, mais uma vez, o direito do trabalho se faz como um instrumento de inserção social e de distribuição de renda. Então, o que a gente não pode deixar de falar e de insistir é na importância da existência dos direitos trabalhistas, da efetividade dos direitos trabalhistas. Doutor Lucas, como é que a gente pode perceber isso? A gente tem conversado também sobre direito do trabalho 4.0, essa revolução, essa nova modalidade, esse novo modo de se relacionar, e isso traz um desafio para o empregado e para o empregador também. Como é que você tem percebido isso? Bom, Ederson, eu vejo que a gente vive um momento que pode ser descrito como uma palavra que o Bauman utiliza demais em todos aqueles seus livros, Modernidade Líquida, Amor Líquido, que é uma situação de interregno. A gente tem vivido um limbo de passagem de uma sociedade antiga e que hoje vem se mudando, vem se constituindo sob novas perspectivas, né? Me parece que passa a ser um anseio do próprio trabalhador, liberdades, um maior grau de liberdade, relações de trabalho mais horizontais, né? E isso em contrapartida a uma estrutura clássica de relação de emprego que a gente tinha na subordinação, na vigilância do empregado, o seu maior norte, né? Isso, por um lado, é bom, né? Porque muitos dizem que a subordinação é, inclusive, um resquício das antigas formas de trabalho, da servidão, da escravidão, da vassalagem, né? Então, por um lado, é benéfico esse avanço em direção a um trabalho mais livre, né? Por outro lado, o direito do trabalho, ele traz, em seu arcabouço normativo, marcos civilizatórios mínimos, né? E o meu medo é que essas novas relações de trabalho, não sendo abarcadas pelo conceito do emprego formal, a gente acabe entrando num retrocesso social, né? Então, o trabalho 4.0, ele nos coloca diante de um paradigma. Será que nós estamos avançando em direção à liberdade ou nós estamos retrocedendo em direção à exploração, à escravidão, né? Então, e o direito do trabalho é interessante que ele surge, né, historicamente, justamente nesse contexto conflitivo, em que a sociedade feudal passa para uma sociedade industrial, as novas tecnologias que surgem afetam a sociedade a sociedade em geral de uma maneira revolucionária mesmo, né? E é nesse contexto que o direito do trabalho surge para pacificar relações sociais, né? Revoltas sociais. Então, eu acho que hoje em dia, mais do que nunca, o direito do trabalho aí é a ciência adequada para lidar com todos esses conflitos sociais, de trabalho, de tecnologia. Laura, como é que a gente pode entender? Eu tenho usado muito isso, inclusive na entrevista com o Ciro, eu perguntei 2 vezes sobre isso, que é a uberização do trabalho. O sujeito que acha que é empreendedor de si mesmo,
Como é que você tem visto tudo isso e qual tipo de insegurança isso pode trazer para o trabalhador na relação de trabalho e emprego, de trabalho entre um empregado e um empregador? Bom, Ederson, eu acho que a uberização ou o uberismo, como é chamado por alguns, na verdade, não obstante altere de forma relevante o elemento de subordinação, como o Lucas chamou a atenção, eu vejo que, na verdade, o trabalhador continua uma subordinação digital. Tem um autor que eu gosto muito, que defende, é o Deleuze, que defende a subordinação sob o viés digital, é a subordinação do trabalhador ao algoritmo, às regras impostas pelo aplicativo. Então, sob uma perspectiva pessoal, eu acredito que esses trabalhadores que estão conectados por aplicativos são empregados. Sendo empregados, havendo uma relação de emprego, são aplicáveis todas as normas do direito do trabalho a estas relações jurídicas. Bom, o judiciário brasileiro, o judiciário trabalhista brasileiro, ele está dividido atualmente. Uma parte entende que configura-se a relação empregatícia e outra parte entende que não se configura uma relação de emprego. Não entendendo existir uma relação de emprego na relação entre, por exemplo, o motorista da Uber e o aplicativo, a consequência é que estaremos diante, na verdade, de um trabalhador sem direitos. E, sendo um trabalhador sem direitos, isso vai pesar, inclusive, na Seguridade Social, porque este trabalhador adoece, esse trabalhador sofre acidentes e ele vai ser socorrido pelo sistema da Seguridade Social brasileira. Então, assim, o que eu vejo atualmente é um cenário de extrema instabilidade e insegurança jurídica, porque, na verdade, o trabalhador ele pode até não ser formalmente reconhecido como um empregado, mas se for questionar essa questão no Poder Judiciário, não sabemos qual é a resposta ainda, em virtude dos entendimentos variados adotados no Judiciário Trabalhista. Então, bem, eu vejo com extrema preocupação a questão. Acho que a uberização, nós estamos aqui adotando uma terminologia relacionada a uma determinada empresa, não obstante seja uma relação jurídica presente em muitos segmentos já, né? São empregadores, são motoristas, são profissionais da beleza, né? Salões de beleza, cabeleireiros, manicures, massagistas, todos interligados por um aplicativo. Então, você fez a pergunta e mencionou, ou não sei se foi anteriormente, se o trabalhador como um microempreendedor individual, vejo como uma falácia, Ederson, né? O empreendedor é aquele que, de fato, tem a liberdade para tomar, para decidir os rumos do seu empreendimento. E o motorista da Uber, por exemplo, não decide o preço, ele é fiscalizado pela pontuação que é dada pelo usuário, ele pode ser excluído caso a pontuação não seja positiva, ele não pode negar todas as viagens, sob pena de também ser excluído do aplicativo. Então, há um controle digital, meu ver, opinião, né? A Virgínia Fontes fala muito disso, Laura. A uberização ela tem máximo controle e um monitoramento de segundo a segundo. No carro, especificamente, do deslocamento, eles têm controle de segundo a segundo. E também pelo cartão de crédito. Então, é uma vigilância, um monitoramento quase que instantâneo, né? Uhum. Isso pode ser configurado, Laura? Você acha que isso pode trazer esse entendimento? Não que tenha ele formado já de imediato, mas isso pode trazer esse entendimento? Entendo que sim, Ederson. Eu acho que o controle digital ele se dá justamente por todo esse monitoramento que é feito pelo algoritmo. Ao controle do trajeto, ao controle do preço, ao controle da escolha do trabalhador, né? O trabalhador faz o cadastro, há um controle, inclusive,
inclusive, uma pesquisa dos antecedentes criminais desse trabalhador. Ele não pode passar o registro dele para uma outra pessoa exercer aquela função. Se, como eu disse anteriormente, se houver uma avaliação negativa, ele será penalizado. Então, eu acho que a subordinação que o Lucas comentou anteriormente, na verdade, ela muda de cara, é modernizada, porque acompanha a evolução das relações jurídicas e sociais. Havida essa evolução da relação jurídica e social, a subordinação também deve ser evoluída, né? Existe um controle, mas um controle digital, que se revela aí por todos esses fatores que você comentou e eu complementei daqui. O Lucas, doutor Lucas, há um perigo eminente aí de tendência de abandono ou pelo menos a intenção de abandonar esse regime formal que a gente tem hoje? Sem sombra de dúvida, Ederson. Cada dia mais a gente escuta essas expressões, né? Como que você tem que empreender, na sua própria carreira, né? Você tem que ser empreendedor de si mesmo, né? E vão surgindo fenômenos como a pejotização. Muitas vezes você tem aí uma pessoa física, né, titular de uma pessoa jurídica, e essa própria pessoa física trabalhando por ela própria, né, sem ter ali uma estrutura empresarial por trás. E pior que isso, surge inclusive um fenômeno hoje que se chama meização, né, que várias pessoas físicas constituem microempreendedores individuais, que é uma forma diferenciada de tributação da atividade empresarial, da atividade de prestação de serviço, e com isso uma quantidade enorme de pessoas passa a prestar os seus serviços com uma falsa autonomia, né? E isso acaba por retirar toda a proteção, tanto da consolidação das leis do trabalho, quanto a seguridade social que há por trás, né, das relações de emprego. E isso acaba nos colocando numa situação de conflito, realmente, né? Então, a grande questão é a subordinação, né? A sociedade vai evoluindo e, no decorrer do tempo, esse conceito clássico de subordinação, como sendo aquele em que o empregador manda e o empregado obedece, ele vai se tornando mais fluido, ele vai assumindo diferentes nuances, né? E a gente vive num contexto em que na atividade da prestação dos serviços há confusão entre a pessoa física e a pessoa jurídica, entre a subordinação e a autonomia, entre a atividade de empresa e a atividade do trabalho, né? Então, a gente acaba ficando meio perdido, e isso, sem sombra de dúvida, traz uma enorme insegurança jurídica, que não é bom nem para as empresas, nem para os empregadores, tampouco para os empregados, e isso causa essa insegurança, essa discussão, essa incerteza, né, esse desnorteamento sobre o que é subordinação. Isso toma conta, inclusive, das varas do trabalho, dos tribunais regionais do trabalho, por diversas vezes causa conflitos de competência entre a justiça comum e a justiça especializada trabalhista. Então, é realmente um novo paradigma que se impõe. Não existe solução fácil, né, para esse tipo de problema. Vai ser um processo realmente pelo qual nós vamos ter que passar para que, a partir de então, a gente assuma, a gente tenha novos conceitos sobre o que é subordinação, o que é relação de emprego. Laura, as palavras têm um significado e um significante. E isso é uma coisa que, ao longo do tempo, eu não sei se a gente pode determinar isso só pelo domínio do capital, mas isso sempre vem quando tem essas crises
e quando tem essa ideia de mudar a matriz econômica ou a matriz de produção. Hoje, a gente percebe que todas as pessoas, principalmente nas grandes corporações, eles pararam de chamar o trabalhador de trabalhador e passaram a chamar o trabalhador de colaborador. E o trabalhador passa a incorporar essa ideia de colaborador. Como é que você percebe isso e como é que você percebe também essa mensagem subliminar? Ederson, eu creio seja o poder do discurso, né? O trabalhador internaliza o discurso da empresa, principalmente, eu acho, pela sua hipossuficiência, né? Pela necessidade que tem de manutenção do seu emprego, o discurso é inserido como bandeira, né? Como uma bandeira de sua vida. Agora, tal como chamá-lo de colaborador, parceiro, como se de fato fosse um parceiro. Não é, né? É um empregado mesmo, e por vezes tratar de empregado é como se carregasse em si um tom pejorativo, né? Mas não, é um empregado mesmo, porque reunidos os elementos da relação de emprego, e não é um colaborador, né? O trabalhador não é um colaborador, ele está prestando serviços em virtude de um contrato de trabalho firmado, e é assim um empregado. Eu vejo como uma estratégia de marketing, uma estratégia de um discurso mesmo que é incorporado pelo trabalhador para fazer parte, para se inserir ou para continuar inserido, né? A partir das bandeiras defendidas pela empresa. Ô, Laura, é um desafio. Deixa eu só pegar um gancho nisso que a Laura falou, porque o Brasil é uma sociedade também muito diversa e, sem sombra de dúvida, a empresa, em muitos casos, utiliza isso realmente como uma forma de marketing. Mas acontece também que passa a surgir um fenômeno que causa até estranheza. O próprio indivíduo, né, decide por conta própria trabalhar de forma não subordinada, sem as proteções que o arcabouço seletista traz, né? Então, a gente vê surgindo um movimento das próprias pessoas internalizarem esse discurso e passarem a defender isso como bandeira, de que o Estado, de que a imposição estatal ela é prejudicial ao indivíduo, né? E que na verdade a proteção na verdade a proteção ela prejudica a atividade econômica, a prestação de serviços. É um desafio, Laura, pensar que o empregador, aquela pessoa que corre os riscos, né, do negócio, terceirizar, vamos dizer assim, eu vou usar esse termo, né? Essa responsabilidade do negócio para o trabalhador é um desafio também para a Justiça do Trabalho separar o joio do trigo ali? O que eu percebo é o seguinte, muitas vezes o empregado de fato se vê como um colaborador quando lhe convém, né? E atua como um colaborador quando lhe convém e segue as diretrizes da empresa, atuando como colaborador, até assim, se autodenominando um colaborador e defendendo as bandeiras enquanto lhe convém. Mas no momento em que a relação jurídica é extinta por qualquer razão, se ele ajuiza uma ação trabalhista, ele não se põe mais na condição de um colaborador, né? Se põe na condição de um ex-empregado que teve direitos lesados e, portanto, pretende o reconhecimento e a reparação no Poder Judiciário. Então, para mim, é o mesmo raciocínio do empregado que se submete à pejotização. Ele concorda em constituir uma pessoa jurídica, concorda em prestar serviços para a empresa na condição de pessoa jurídica
se beneficia dessa condição por um determinado tempo, muitas vezes até obtendo ganhos superiores pelo não recolhimento de INSS e FGTS, e após, quando extinto aquele contrato, ajuiza uma ação trabalhista pleiteando o reconhecimento do vínculo empregatício e o pagamento de todos os direitos que lhe foram sonegados. Há quem defenda o seguinte: poxa, mas o cara não concordou, né? Ele não deveria continuar agindo dessa, né? Se agiu de boa fé quando firmou aquele contrato de prestação de serviço, por exemplo, mas creio eu que finda a relação jurídica, todos os direitos que lhe foram sonegados, ele vai buscar a reparação. Então, se via como um colaborador, não é mais colaborador, e se via como um PJ, não é mais um PJ, né? Ô, Lucas, como é que a gente pode entender a tributação nesse contexto da relação de trabalho? Ederson, isso é uma questão seríssima, né? A tributação do Brasil em relação ao emprego e em relação à prestação de serviço, ela consegue criar uma distorção a ponto de se privilegiar uma relação não duradoura, né? Que é a prestação de serviço, microempreendedor individual, né? E através desses sistemas de tributação diferenciados, a prestação de serviço ela passa a ter uma tributação quase que irrisória, né? No caso do MEI, a gente está falando de um pagamento de R$50, R$60 por mês, né? E no caso de uma empresa de prestação de serviço optante pelo Simples Nacional, vai ter ali alíquotas a partir de 5% sobre o valor do faturamento. Então, a gente tem uma tributação em relação aos serviços quase que inócua, perto da tributação que há na relação de emprego, né? Que você tem o desconto do INSS da folha do empregado e ainda tem a contribuição social patronal sobre a folha do empregado. E fora o imposto de renda, né, que vai ser devidamente descontado do empregado também. Então, a relação de emprego, tributariamente, ela acaba sendo mais lesiva tanto à empresa quanto ao empregado. E isso, por óbvio, causa uma distorção, né? Ao invés de se privilegiar uma relação protetiva e duradoura, se privilegia uma relação de pouca duração e de pouca proteção, que é a prestação de serviços. E o que é interessante nesse contexto, o Ederson? Que acaba por ocorrer justamente isso que a gente estava falando agora há pouco. O próprio indivíduo passa a se confundir com a empresa. Ele se torna um empreendedor dele mesmo. A cada vez mais, ele depende somente do próprio trabalho, do próprio esforço. Ele acaba internalizando isso, né? E ainda mais numa sociedade em que a gente tem como paradigma maior a ideia de sucesso, esse empreendedor supostamente autônomo, ele fica à própria mercê de seu serviço, né? Sem qualquer tipo de proteção, e se eventualmente ele não consegue atingir o patamar almejado de sucesso, ele passa a se culpar, né, por não ter conseguido. Ele passa a se responsabilizar por não ter conseguido. E isso, a gente pode até discutir isso um pouco mais à frente, acaba por trazer uma série de problemas de ordem social e psicológica, um mal-estar generalizado, né, problemas de ordem psicológica, ansiedade, depressão, síndrome de burnout, né? O empregado supostamente autônomo, ele não vai ter uma limitação do controle da jornada. Então, a tendência é ele produzir, porque ele vive dele próprio,
né? Então, uma série de problemas de ordem física, de ordem mental, vão decorrer disso aí. Laura, a gente está correndo risco, esse ataque que está acontecendo na Justiça do Trabalho, já de algum tempo, né, não é de hoje, a gente está correndo algum risco de desregulamentação do direito do trabalho? Ederson, acho que não só estamos correndo riscos, como estamos vivendo, né? Realmente uma desregulamentação do direito do trabalho. Há algum tempo, né, a política ou as plataformas principais do governo são de flexibilização e desregulamentação do direito do trabalho. Haja vista a reforma trabalhista que teve início, né, mais profundamente em 2017, com a Lei 3467 de 17, recentemente, agora, com toda essa legislação pandêmica, que tem por objetivo regulamentar as relações em tese durante a pandemia do coronavírus, também foram normas, sim, desregulamentando direitos, flexibilizando direitos. Ao ser questionada norma desta fase da pandemia, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela validade da negociação individual, negociação feita entre empregado e empregador. Acho que é uma decisão que pode influenciar a interpretação da legislação trabalhista daqui para frente. Percebe-se o seguinte: a legislação trabalhista, o direito do trabalho, historicamente, impõe normas imperativas, normas que não podem ser negociadas individualmente. A reforma de 2017 privilegiou a negociação coletiva dos direitos trabalhistas, o que já foi objeto de muitos ataques, porque implica, sim, em muitos casos, em flexibilização de direitos. E agora estamos alcançando uma fase que podemos inaugurar a negociação individual de direitos trabalhistas. Eu creio que ainda não alcançamos o patamar de empregado individualmente ter condições de negociar os seus direitos trabalhistas com o empregador, salvo honrosas exceções. Acho que a regra não é por aí. Mas, sem dúvida nenhuma, corremos sim o risco de forte corrente contínua de desregulamentação e flexibilização do direito do trabalho. Fala-se até em o novo direito do trabalho, né? Fala-se até em direito empresarial do trabalho. Então, o que marca uma tendência, né? Ô, Laura, tem que emendar essa, já que você falou nisso, emendar isso. Como é que vai ser ministrar aulas nesse sentido? Ederson, eu acho que o ministrar aulas, eu falo isso muito em sala de aula, falei ontem até, né, porque eu estou com turmas de Direito do Trabalho 1 neste semestre, eu me filio à corrente de que o professor ele não deve trazer ideologias em suas aulas, sabe? Eu acho que o professor ele deve mostrar tendências, deve mostrar a história, né, ministrar aulas sobre a história do direito do trabalho. Então, ontem mesmo estávamos conversando sobre a segunda revolução industrial, conceitos de hipossuficiência, princípio da proteção e a razão pela qual o direito do trabalho existe como ramo jurídico. Mas, se as tendências flexibilizatórias e de desregulamentação do direito do trabalho indicarem pelo surgimento de um novo direito do trabalho, vamos nos debruçar a estudar de forma crítica e a mostrar para os alunos de forma crítica quais as novas tendências, sabe? Eu acho que em sala de aula, o professor ele deve tentar ser o mais neutro possível, né? Possível. Ô, Lucas, qual é a importância de entender essa ideia de direito do trabalho 4.0? Ederson, a nossa sociedade como um todo, ela está baseada na lógica consumo-trabalho, né? E
nessa dialética de produção, de lucro, de dignidade humana, de bem-estar social, o direito do trabalho é o marco civilizatório que realmente existe para causar situações de pacificação social, realmente, né? A gente sabe que uma sociedade, quando ela é muito explorada, os trabalhadores, quando eles são muito explorados, isso traz desarranjos da ordem política, isso traz desarranjos na ordem econômica, social, né? E eu acho que isso não é interessante para ninguém, nem para o trabalhador, nem para a empresa, né? E essa ótica do trabalho 4.0, o Brasil ainda é um país de nuances distintas, então a relação de emprego clássica, formal, hierárquica, ela ainda é extremamente presente em nossa sociedade, mas a gente caminha para novos horizontes, né? Em que a tecnologia vai assumir um contexto importante dentro das relações de trabalho, em que o próprio empregado, o próprio trabalhador, almeja por mais liberdade, por relações menos hierarquizadas, né? Então, é muito importante o direito do trabalho estar atento a tudo isso, justamente para a gente saber qual caminho tomar, né? Para a gente não se perder ante a dinamicidade social. Porque a tecnologia e a evolução econômica, ela não pede licença, né? Então, as coisas acontecem e o direito corre atrás para ver como que vai regular essas novas relações. E repito, mais uma vez, eu vejo o direito do trabalho como a ciência jurídica mais apta a lidar com esses contextos, né? Da dialética social, da questão de produção, lucro, dignidade da pessoa humana, justamente por ele ter nascido nesse contexto, justamente por ele ter nascido num contexto de crise em que se impunha novas tecnologias e uma nova forma de trabalho, que era o emprego. Talvez hoje a gente esteja vivendo um período de crise de emprego, a gente talvez daqui a um tempo veja surgir uma nova forma de trabalho dominante, mas nesse meio tempo a gente fica nessa situação de insegurança realmente, porque a gente está numa época de mudança de fase, né? Ô, Laura, Covid-19 nos colocou todos de joelhos. Ele é um divisor de águas nessas relações, principalmente as relações de trabalho, muita gente fazendo home office, né? Muita gente tendo que se reinventar para trabalhar, né? É um marco que a gente vai ter agora daqui para frente, que eu acredito também que muitas empresas também vão repensar, né, vão repensar a sua forma de lidar com o trabalhador também. Como é que você percebe tudo isso? Ederson, eu acho que o coronavírus ele veio para consolidar o teletrabalho, né? Para nos mostrar que o teletrabalho ele é possível, não obstante todos os malefícios que o teletrabalho também traz, né? Tem benefícios, mas também tem fortes malefícios. Acho que o coronavírus vai alterar esse paradigma, porque traz também uma nova organização do trabalho, transferindo uma parte dos custos do empregador para o empregado, né? Porque transfere-se, sim, os custos quanto à tecnologia, quanto à energia elétrica, transfere para o empregado também uma nova responsabilidade para organizar o seu trabalho, né? Mas eu acho que sim, eu acho que o coronavírus traz com força, né, a possibilidade, na verdade, empurrou goela abaixo a possibilidade real do teletrabalho para todos nós. Eu vejo no judiciário trabalhista como a nossa produtividade até aumentou nessa época em que estamos todos
em teletrabalho. Mas, por um outro lado, há um risco muito grande do trabalho cada vez mais inserido em nossas vidas pessoais, né? É muito difícil de diferenciar o trabalho e a sua vida pessoal, sendo que o trabalho está, de fato, em sua casa o tempo todo. Eu não sei vocês, mas aqui em casa as jornadas estão ilimitadas, tanto para mim quanto para o meu marido. Jornadas para além das 22 horas praticamente todos os dias. Jornadas iniciando aos domingos às 20 horas, parando meia-noite. Então, sim, eu acho que vai alterar a forma das organizações trabalharem, né? Sim. Deixa eu pegar um gancho aqui, Betão. Pega outro gancho. E até perguntar a opinião da Laura também, da professora Laura também sobre o assunto. Na reforma trabalhista, foi incluso o teletrabalho no artigo 62 da CLT, se não me engano, que fala da não necessidade de controle de jornada, da não limitação do teletrabalho a 8 horas diárias e 44 horas semanais. A gente já até discutiu sobre isso aqui no programa, Betão. Lá na época em que estava acontecendo a reforma trabalhista, eu disse que eu temia que talvez que o teletrabalho a princípio pode ser uma coisa interessante, mas que eu tinha o temor de que as pessoas começassem a trabalhar cada vez mais, né, e não ter essa limitação elas não estarem sujeitas a esse controle de jornada, né, e por isso não receberem horas extras e não terem um limite de trabalho realmente, não ter um limite de tempo. E em contrapartida, a gente vê alguns instrumentos tecnológicos que são capazes de fiscalizar o trabalho do indivíduo mesmo à distância, né? Então, é uma outra situação paradigmática que a gente deve enfrentar no decorrer aí principalmente no judiciário, né, daqui para frente, tendo em vista esse questionamento. Você está livre do controle de jornada, mas a empresa de fato está te fiscalizando por um meio digital. Queria saber a opinião da professora Laura também sobre isso. Posso responder? Fica à vontade, Laura. Lucas, eu vejo da seguinte maneira, tal como a ausência de controle de jornada do trabalhador externo. Eu faço uma analogia com o entendimento jurisprudencial que já é consolidado para o trabalhador externo. Não basta ser externo, tem que inexistir, de fato, o controle de jornada para que ele não tenha direito a horas extras. Eu faço o mesmo raciocínio para o teletrabalhador. Ele não terá direito a horas extras se a jornada de trabalho dele, de fato, não for controlada. Existindo o controle, seja pelo acesso no sistema, né? Por vezes as empresas controlam pelo horário que o sujeito acessa, pelo horário que ele encerra o login no sistema, seja pela quantidade da produção que é exigida, se a produtividade exigida pelo número de peças, por exemplo, vamos imaginar um advogado, é exigido deste advogado um número X de peças que, sabidamente, não é possível que ele realize em 8 horas dia, ele tem que trabalhar 10, 12 horas, eu acho que é impositiva a aplicação do artigo 7º, incisos 13 e 16 da Constituição, que impõem o pagamento de horas extras. Então, acho que é por aí, né? O teletrabalhador não terá direito a horas extras e a jornada não será controlada se não for possível o controle, se for incompatível o controle. Por um outro lado, se a produtividade cobrada deste trabalhador, atividade razoável de ser realizada em 8 horas, ele não teria direito às horas extras. Então, eu faço essa analogia com o entendimento que já é consolidado com relação ao trabalhador externo. Bom, a gente está indo para a parte final do programa. Tem que fazer uma pergunta para você, Lucas, que tem uma frase do Emicida que eu uso muito aqui no programa,
que ele fala numa música que o digital desossa o indivisível. E aquilo que a gente está lendo, que é a sociedade do cansaço, está muito introjetada nisso. A gente está de frente para uma sociedade que vai estagnar o sujeito, Lucas? Bom, Betão, você mencionou aí a sociedade do cansaço. Acho que é importante a gente fazer um paralelo aqui, até para a gente saber de onde que surgiu essa discussão e esse nome, esse contexto. A Sociedade do Cansaço é um livro escrito por um autor sul-coreano que tem uma trajetória de vida bem interessante. Ele foi um operário, né, de chão de fábrica mesmo. E, posteriormente, ele se muda para a Alemanha e entra na vida acadêmica e começa a pesquisar sobre relações trabalhistas, sobre a economia de maneira geral, e sempre com a ótica da pós-modernidade ou da hipermodernidade ou da contemporaneidade. A gente está vivendo um momento tão confuso que a gente não sabe nem como que a gente chama esse momento, né? E ele contrapõe esse novo contexto de vida à sociedade antiga, como aquela descrita por Foucault, né? Como uma sociedade hierárquica, como uma sociedade da vigilância, como uma sociedade regulamentadora, e ele dá a essa sociedade o nome de sociedade da negatividade, onde onde o indivíduo é impossibilitado de liberdade. E ele cita de maneira interessante, no livro Vigiar e Punir, os edifícios característicos à época. Então, você tem o contexto de fábrica, em que dentro da fábrica você tem a figura do vigia, do gerente. Ele cita a questão da prisão, e dentro da prisão você tem a figura do carcereiro, né? Então, são relações de vigilância, relações hierárquicas fortes e relações regulamentadas. Só que a gente tem vivido um momento em que o próprio indivíduo ele passa ele tem uma liberdade muito maior, né? Aí o Estado passa, não só no Brasil, mas como de maneira geral, a gente vive um momento de desregulamentação. O próprio indivíduo ele passa a ter anseios desregulamentadores e as relações se tornam mais positivas, ou seja, o indivíduo ele tem cada vez mais poder de escolha e ele passa a ter poder de escolha em relação ao seu trabalho, ele pode escolher com o que trabalhar, né? E como que a gente compara uma sociedade com a outra? A sociedade de Foucault, aquela descrita por Foucault, as externalidades negativas, né, aquilo que essa sociedade produzia de negatividade, era a exclusão, o desemprego, a desigualdade social. E essa nossa sociedade atual para a qual a gente caminha, né, não havendo mais essa figura do vigia, da hierarquia, né, o próprio indivíduo entra na lógica da produção e atingir o patamar de sucesso passa a ser uma responsabilidade dele próprio. Então, o que há, na verdade, o que passa a haver, na verdade, é uma autovigilância, né? E como consequências negativas desse novo tipo de sociedade que se forma, vão aparecendo cada vez mais transtornos ligados à mente, principalmente. Então, drogadição, alcoolismo, transtornos de ansiedade, depressão, síndrome de burnout, sensação de fracasso, né? Porque, na verdade, isso acaba sendo, em grande medida, uma falácia, realmente, né? Porque é impossível várias pessoas que isso aconteça de maneira ampla, com que várias pessoas saiam da extrema pobreza e se tornem
milionárias, ou hoje em dia até bilionárias, por esforço próprio. Isso é muito raro de acontecer. Então, isso acaba não passando de um discurso. E no Brasil, a gente vive um contexto interessante, porque a gente tem muito das duas sociedades ainda, né? A gente tem muito dessa sociedade hierárquica até os dias de hoje, e a gente passa cada vez mais ter um pouco dessa sociedade pós-moderna também, dessa sociedade positiva. Então, o Brasil vai colhendo os efeitos negativos também dessas duas sociedades. Então, a gente é um país desigual, a gente é um país pobre, a gente é um país que está vivendo uma crise de desemprego, e nesse mesmo contexto a gente passa a ter que lidar com problemas seríssimos em relação à drogadição, em relação aos transtornos da mente, a depressão. Estava vendo uma estatística do estado do Rio de Janeiro. Hoje em dia, mais pessoas são afastadas pelo INSS ou aposentadas por invalidez, decorrentes de problemas relacionados à mente, como os que eu já citei aqui, drogadição, alcoolismo, depressão, ansiedade, do que as demais doenças, né, que tem por aí, relacionadas ao corpo, principalmente, ao corpo físico, principalmente, né, problemas cardiológicos, problemas de acidente de trabalho. Então, assim, isso já é uma realidade na qual nós estamos inseridos. A sociedade já está se adoecendo mentalmente por esse ambiente de trabalho no qual nós estamos inseridos. E qual que é um outro grande problema do Brasil? Acaba que esses problemas vão se retroalimentando. Então, o sentimento de fracasso leva à drogadição, que leva ao desemprego, que leva à exclusão. Então, a gente vive um momento bastante delicado. Professora Laura, para a gente poder encerrar. Hoje o trabalhador, o estudante, as pessoas vão ter que entender, né, estudar, pelo menos observar cada vez mais com o nível de informações que a gente tem hoje através da internet, essa nova relação do homem com o trabalho, com o emprego, com a legislação e com a regulamentação? Sim, eu acho que sim, Ederson. Eu acho que são tempos assim que a velocidade da informação ela é muito rápida, né? Haja visto esse período da pandemia, só na legislação trabalhista houve uma verdadeira transformação de medidas provisórias e depois a Lei 14.020/2020 para regulamentar tudo que está acontecendo nessa fase que estamos vivendo. Então, acho que o profissional do direito, o profissional de recursos humanos, né, ele tem que estar, sim, antenado com tudo que está acontecendo para se inserir e para se manter no mercado de trabalho, né, ante a tantas transformações. Então, eu acho que sim. Laura, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer te receber, viu? A gente estava ensaiando essa pauta mais ou menos há uns 2 anos e meio, por aí, não foi? São uns 2 anos, é verdade. Ederson, eu que agradeço. É uma honra estar aqui conversando com vocês. E quero ler A Sociedade do Cansaço. Vou comprar hoje no Kindle, viu, Lucas? Gostei demais da sua resenha. Bem legal. Vou ler. Muito bom, muito bom. Aí, depois que eu ler, eu vou entrar em contato com você para a gente debater o assunto. Vamos sim, vamos conversando. Eu tenho conversado muito com o Betão também sobre isso. E é um novo paradigma, realmente, que surge, que eu acho que vale a pena a gente se debruçar sobre ele, né? Sim. Lucas, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer te receber aqui no Cultura Geral. Eu que agradeço, Betão. Foi um prazer imenso. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Olha, uma pauta de direito do trabalho no tempo que a gente está vivendo é isso mesmo. A gente vai ter que ir fazendo mais outras pautas, a gente vai ter que ir conversando. Agora eu vou conversar com o doutor Otávio, porque a Laura, o horário da Laura, os minutos dela também são contados. Os horários dela já estão todos digitalizados, viu, gente?
Gente, um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Cultura Geral. Um grande abraço e te espero aqui amanhã na TV Banqueta, às 18 horas. Cultura Geral. Apoio. UniBH. Aproveite bolsas de 30% no curso. Participe. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.